E aí, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre pronome. O pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo. E ele tem a função de substituir o sujeito dentro do discurso. O pronome, ele pode ser classificado da seguinte maneira. Pode ser classificado em pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. O pronome pessoal, ele indica a pessoa gramatical, ou seja, o sujeito do discurso. Os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Os do caso reto se dividem da seguinte maneira: primeira pessoa, eu; segunda pessoa, tu; terceira pessoa, ele ou ela. E nós temos também eles no plural. Pronomes pessoais do caso reto no plural: primeira pessoa, nós; segunda pessoa, vós; e terceira pessoa, eles ou elas. Para cada pessoa, para cada pronome pessoal do caso reto, eu tenho também o pronome do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são indicados também na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Assim como eu tenho o pronome pessoal do caso reto, eu na primeira pessoa, para o caso oblíquo eu tenho me, mim, comigo. Na segunda pessoa, tu, do caso reto; do caso oblíquo eu tenho o te, o ti e o contigo. Terceira pessoa do caso reto, ele ou ela. Terceira pessoa do caso oblíquo, se, o, a, lhe, si e consigo. Da mesma forma acontece também com o plural. Primeira pessoa do caso reto no plural, nós. Primeira pessoa do caso oblíquo no plural, nos e conosco. Segunda pessoa do caso reto no plural, vós. Segunda pessoa do caso oblíquo, vos e convosco. Terceira pessoa do caso reto, eles ou elas, no caso do plural. E terceira pessoa do caso oblíquo no plural, nós temos o se, o os, as, lhes, si e consigo. Pronome de tratamento. O pronome de tratamento é usado para indicar a forma como você se comunica com o seu interlocutor, a forma com que você se comunica com quem está te ouvindo. E o pronome de tratamento varia de acordo com o contexto, com o grau de formalidade com que você está na comunicação. Ele sempre deve ser usado na terceira pessoa. Veja o exemplo: Vossa Excelência está atrasada para a sessão. Você viu que o verbo está na terceira pessoa? E Vossa Excelência é um pronome de tratamento usado geralmente para alguém da magistratura, para um juiz, para um ministro. Outro exemplo: Vossa Alteza está muito elegante. Viu novamente que o verbo está na terceira pessoa? E Vossa Alteza é um pronome usado para alguém da realeza, geralmente para príncipes e princesas. O senhor sabe quando chegará a consulta? O senhor é um pronome de tratamento para alguém mais velho ou para alguém que exija maior respeito. E você viu que novamente nós usamos o verbo na terceira pessoa, o vai. E como último exemplo, nós podemos dizer: você não aprende nunca. Isso quando não exige um grau tão alto de formalidade e o verbo continua na terceira pessoa. Pronome possessivo. Pronome possessivo indica a ideia de posse entre o objeto ou entre alguma coisa e as três pessoas do discurso. Quem são as três pessoas do discurso? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que os pronomes serão também no singular e no plural. Para a primeira pessoa, eu tenho o meu e a minha. Os meus e as minhas.
Para a segunda pessoa, os teus, as tuas, ou no singular, o teu e a tua. Para a terceira pessoa, que seria para ele, eu tenho o seu, a sua, ou os seus e as suas. Entretanto, para que se evite alguma confusão, pois seu e teu são muito parecidos, a gente costuma usar o dele, o dela, os deles ou os delas. Entendido? Já para a primeira pessoa do plural, que seria nós, eu tenho o nosso, a nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, que seria o vós. Eu tenho o vosso, a vossa, os vossos e as vossas. Para a terceira pessoa do discurso, né? Terceira pessoa do plural, que seriam o eles, eu também tenho o seu, sua, ou então, no plural, seus e suas. Da mesma forma, para que se evite alguma confusão com a segunda pessoa do singular, nós podemos usar o deles e delas, que assim fica tudo muito mais claro. Compreendido? Belezinha com os pronomes possessivos, beleza? O pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo indica a localização dos seres no espaço e no tempo em relação às pessoas que estão falando. E eles também estão relacionados com as pessoas do discurso, certo? Vamos lá então, percebendo que eles podem variar em gênero e em número. Então, em relação à primeira pessoa, nós temos este, esta, estes, esta, estas ou isto. Isto quando nós estamos falando de algo que esteja próximo do falante. Em relação à segunda pessoa, nós temos esse, essa, esses, essas ou isso, quando nós estamos falando de algo que esteja próximo de quem está ouvindo, de quem é o ouvinte. E nós temos também em relação à terceira pessoa, que é quando nós usamos aquele, aquela ou aquilo, aqueles e aquelas, quando o ser ou objeto está distante, tanto de quem fala quanto de quem escuta. Pronome definido. O pronome indefinido é usado para demonstrar imprecisão ou indeterminação. Por isso, ele geralmente é usado na terceira pessoa do discurso. Vamos lá para os exemplos. Na frase, alguém me chamou, o alguém é o pronome indefinido. E ele funcionaria também como substantivo ou sujeito da oração, mas é indefinido. Então nós temos aqui um pronome substantivo, porque ele está ocupando o lugar de um substantivo. E na frase, muitas pessoas precisam de assistências. Qual seria o sujeito dessa frase? Pessoas. O muitas é a qualidade dessas pessoas, a quantidade. Então ele funcionaria como um adjetivo. Isso quer dizer então que nós temos um pronome adjetivo. Beleza? Então vejamos agora uma lista dos pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Os pronomes indefinidos variáveis são algum, bastante, certo, nenhum, muito, outro, pouco, qualquer, tanto, todo, um, vários, quanto. A lista de pronomes indefinidos invariáveis. Vamos lá? Cada, nada, ninguém, alguém. Então, na lista dos pronomes indefinidos invariáveis, nós temos cada, nada, ninguém, alguém, algo, outrem, tudo, quem e demais. Vamos lá então agora estudar pronome relativo. Os pronomes relativos recebem esse nome porque eles têm relação com o termo que já foi usado anteriormente. E os pronomes relativos eles são usados para que se evite a repetição de um termo que já foi usado. Vamos lá para os exemplos?
Essa é a instituição que lhe falei. Você está vendo que para evitar a repetição da instituição, eu coloquei o quezinho. Esse que é o pronome relativo. Outro exemplo. O apartamento onde moro é grande. O onde está substituindo o apartamento. Ele está relacionado ao apartamento em que eu moro. Então, o onde é também o pronome relativo. Mais um exemplo. Não conheço a mulher a quem você entregou o bilhete. Se eu fosse repetir a mulher, ficaria bem redundante. Vejamos. Não conheço a mulher que você entregou o bilhete. Então, o quem faz esse papel faz o papel do termo a mulher. Então, quem é o pronome relativo, porque está relacionado com o sujeito, beleza? Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Vejamos, os pronomes relativos variáveis. Pronomes relativos variáveis, nós podemos usar